Queridos, bom dia. Estamos em mais uma manhã, mais uma semana, o dia se inicia. Hoje eu compartilho com vocês o segundo livro dos Reis, capítulo... Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 6, mas a mensagem base está no capítulo 7. A Bíblia diz aqui que o rei Ben-Hadad, ele levou o seu exército todo para Israel, para atacar Israel, e cercou a cidade de Samaria. E houve fome desesperadora, que fez com que o povo comprasse uma cabeça de jumento por 80 barras de prata, ou então 200 gramas de esterco de pomba por 5 barras de prata. Imagine a situação. E o rei caminhava, né, pelo pátio. E duas mulheres estavam ali e uma gritou: rei, me ajude. E o rei, indignado com toda aquela situação, disse a ela: se Deus não te ajudar, eu não posso te ajudar. Mas me diga, o que aconteceu? E ela disse: olha, eu e essa mulher combinamos comer os nossos filhos. Nós comeríamos o meu primeiro, no dia seguinte mataríamos o dela. Fizemos isso, comemos o meu filho. Hoje, que seria o dia de comer o filho dela, ela o escondeu. O rei, quando ouviu isso, ficou indignado. E o que ele fez? Rasgou as vestes, em sinal de indignação. E quem estava por ali notou que por baixo da roupa real ele estava vestido de pano de saco, em sinal de humilhação a Deus. Então ele estava esperando uma resposta de Deus. Como não veio, ele gritou, não é? Deus me mate se até amanhã eu não arrancar a cabeça de Eliseu, que era o profeta. Como se ele dissesse, não é? Eliseu não previu tudo isso? Deus não falou com ele? Bom, a questão é que o rei pediu que um mensageiro fosse atrás de Eliseu para matar Eliseu. E Eliseu recebe de Deus essa informação e ele estava em casa reunido com algumas pessoas importantes, né? E ele disse assim: o rei mandou um mensageiro para me matar. Quando ele chegar, fiquem aí, fechem a porta para que ele não entre, porque logo em seguida o rei virá. Eliseu ainda estava falando, o rei entrou. E o rei disse a ele: o Senhor fez cair toda essa desgraça sobre nós, porque eu ficaria esperando uma resposta dele. E antes de trazer o finalzinho, eu quero já dizer o quanto essa mensagem nos ensina. Primeiro que eles estavam despreparados, não é? E o rei Haddad cercou a cidade. Segundo, que o desespero era tão grande que nem mesmo com dinheiro eles podiam comprar o que precisavam. Nós tivemos uma grande pandemia em 2020 e muitas pessoas viveram situações dificílimas. Muitas perderam a vida, muitas mesmo com muito dinheiro, infelizmente não puderam sobreviver. E logo mais adiante, a gente vê uma situação de egoísmo, não é? Imagine se os filhos dissessem: vamos matar nossas mães. Egoísmo, porque a situação era devastadora. Mas eu penso que quando nós amamos nossos familiares, ficaremos juntos até o fim, né? Então, a gente vê situações graves nesse pequeno trecho, mostrando que Israel estava realmente despreparado e longe de Deus. E talvez por isso Deus permitiu que Ben-Hadad cercasse Samaria. E para fechar, um rei que, apesar de parecer estar se humilhando na presença de Deus, não confia verdadeiramente na mão de Deus e tenta achar um culpado, o profeta Eliseu. Ele vai através dele antes que seu servo o mate e diz a ele: olha, se Deus fez essa desgraça cair sobre nós, por que eu vou ficar esperando que ele faça alguma coisa? E aí Eliseu diz a ele no capítulo 7, escute o que o Senhor diz: amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. E o servo do rei que tinha
ido um pouquinho à frente, disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada do céu, isso nunca iria acontecer, por causa da situação que ele via naquele momento. Limitou o poder de Deus. E Eliseu disse a ele: com seus próprios olhos você verá, mas você não vai comer. E o que aconteceu foi que, no meio de um tumulto, esse servo do rei foi atropelado. Ele viu, não é, tudo acontecer, como o profeta disse, mas ele foi, pisoteado e não pôde participar. Então, veja, nós temos aqui só situações, que demonstram quão longe o povo estava de Deus a ponto de Deus permitir isso aqui. Eram mães, ou uma das mães, egoísta ao ponto de matar o seu próprio filho para sobreviver? Eram pessoas dando tudo que tinham por esterco de pombas? Era um rei que se vestia, com roupas de humilhação a Deus, mas no fundo não confiava? E era um servo que, apesar de ter ouvido da boca de um profeta que havia sido sucessor de um outro grande profeta e realizado muitos milagres, mas junto com o seu antecessor, o profeta Elias, não acreditou. Então veja, nós podemos não acreditar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Você pode não acreditar, mas isso não limita o poder de Deus. Às vezes nós nos queixamos para Deus e perguntamos: Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo conosco? Precisamos observar o nosso comportamento e o que estamos fazendo e como estamos nos comportando. Porque depois nós nos queixamos, reclamamos, falamos mal de Deus, como o próprio rei aqui. Se ele permitiu vir esse mal, o que adianta orar? Às vezes a gente precisa fazer o que o rei Ezequias fez: virar o rosto para a parede, reconhecer o nosso fracasso e pedir misericórdia a Deus. O dia está só começando. Que não nos consideremos mais sábios do que somos. Que dependamos de Deus, que olhemos para Ele e nos arrependamos dos nossos erros e pecados, de nossa arrogância. Assim começaremos bem o dia e a semana. Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, que aprendamos a depender dele, a confiar nele. Um ótimo dia, uma ótima segunda, uma ótima semana. Aprendam com ele.